Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje da disciplina de desenho arquitetônico, a gente vai continuar falando um pouco sobre a parte de cortes, né? Que iniciamos na semana passada. Bom, na semana passada a gente viu, né, a parte de representação dos cortes, vimos brevemente a parte de representação das escadas, né, que posteriormente eu pretendo trabalhar elas individualmente com vocês. Vimos a quantidade de cortes necessários, né, e por onde a gente deveria passar esses cortes, quais os elementos deviam ter nos cortes, né, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a representação de alguns elementos, certo? Existem elementos que têm a representação obrigatória e outros não. Por exemplo, né, isso que a gente vai começar falando agora sobre as fundações, né, onde a gente fala sobre representação de elementos construtivos. Elas são desenhadas em função dos materiais utilizados e de sua disposição geral, com dimensões aproximadas, se houver. Por quê, pessoal? Na verdade, essa parte de fundação não é função, né, do projetista de desenho arquitetônico representar ela, né? É função do projetista estrutural. Então, geralmente, a gente representa essas fundações de forma bem simplificada, como está aí na figura, né? Nessa primeira figura, a gente tem a fundação em blocos de concreto e em cima a gente está vendo aí a viga baldrame. E nessa outra a gente tem uma sapata isolada, certo? Inclusive aqui vocês vão ver ó, que nesse desenho tem uma representação bem simplificada, certo? Como se fosse só vigas. Até porque não necessariamente esse corte vai passar em uma fundação. E você só vai saber se você também tiver acesso ao projeto estrutural. E como o projeto estrutural depende do projeto arquitetônico, né, fica meio que um looping. Então, a representação deve ser bem simplificada, né? Aqui vocês podem visualizar que está sendo representado como se fossem umas vigas mesmo, né, de fundação, que quando a gente corta, a gente vai visualizar isso. E também a gente tem aqui, ó, nessa parte, o solo sendo representado, tá bom? Então, isso é bem simples. Vocês vão ver mais à frente também que a gente, assim como tem a representação da fundação, ó, essas partes achuradas com achura sólida estão sendo representadas as partes estruturais da residência, da edificação, certo? Então, aqui estão alguns exemplos dessa representação. O piso ou contrapiso. Em geral, identifica-se apenas a espessura do contrapiso, piso, com a espessura aproximada de 10 centímetros, certo? Então, o que a gente vai fazer? Na parte inferior do corte, a gente vai representar em corte, né, em linha grossa, porque o corte necessariamente vai passar pelo piso, com espessura de 10 centímetros, né? É representado através de duas linhas paralelas cortadas, né, como eu falei. O solo e o aterro são indicados através de achura, né, como vocês estão vendo aqui, ó. Nesse caso foi usado esse tipo de achura aqui para representar o solo. O contrapiso ocorre alinhado com a viga baldrame das paredes, certo? Então, a representação que vocês estão vendo aqui é bem simples. Existe também uma representação aqui, ó, vocês estão vendo uma achura, né? Além desses elementos estarem cortados, né, existe também uma achura aqui de concreto, certo? Que no caso de vocês eu não vou exigir esse tipo de achura porque vocês estão fazendo esse desenho à mão. Aí fica um pouco mais complicado, não fica uniforme, não fica muito bacana, tá certo? Mas por via de regra, né, deveria ser achurado, tá? Paredes. Pessoal, as paredes elas vão ser representadas de diversas formas, como a gente inclusive já viu na aula passada, né? Porque algumas paredes elas vão ser cortadas e outras paredes elas vão estar em vista, né? Então vamos dar uma lidazinha aí. Nos cortes, essas paredes aparecem cortadas ou em vista. No caso das paredes cortadas, a representação é feita de forma semelhante à da planta baixa, né? Com os 15 centímetros. Estando as paredes em vista, que não são cortadas pelo plano de corte, a representação é similar aos pisos em planta. Então, no caso das paredes cortadas, a gente vai representar elas em linha grossa, e no caso das paredes em vista, certo? A gente vai representar elas com uma linha com espessura mais fina. Então, aí a gente tem, ó, nessa primeira figura, uma parede convencional em vista. Na segunda figura, imagine, por exemplo, que isso aí é uma parede de uma cozinha que a gente está visualizando, né? Ela também está em vista, né? Impermeabilizada, então tem revestimento cerâmico.
E na terceira figura, a gente tem a parede parcialmente impermeabilizada, né? Meia parede com revestimento cerâmico. Observe que nessa figura, além dessa parede em vista, né? A gente tá vendo também, ó, esses elementos aqui cortados, né? Que é o piso e contrapiso e a parte do forro ou da laje, né? Que a gente também vai falar um pouquinho mais a seguir. Representação de elementos construtivos, equipamentos de construção. Os equipamentos, eles podem aparecer em corte ou em vista, na representação dos cortes verticais, tanto em uma situação ou em outra, basta representá-los com suas linhas básicas que identificam o aparelho ou equipamento. Esses aparelhos, geralmente são os aparelhos sanitários, eles sempre vão ser representados em vista, tá certo? E aí, no corte, eles podem estar realmente em vista, e aí a gente vai conseguir visualizar eles ou de frente ou de lado em vista, e mesmo que eles estejam sendo cortados, a representação é bem semelhante, tá certo? Então, o importante é que eles sejam representados em linhas finas. No caso de vocês, essa representação também não vai ser uma exigência, né? Visto que esse desenho está sendo executado à mão. Ainda falando de elementos construtivos, a gente está vendo aí forros e lajes. Geralmente representam-se as lajes de maneira similar ao contrapiso, então a gente vai utilizar nossa representação com duas linhas paralelas cortadas com uma espessura de 10 centímetros. E sobre as paredes a gente vai representar as vigas em concreto, certo? Essas vigas, elas geralmente eu peço para a representação ser em 30 centímetros de altura, certo? Então a gente vai ter os 10 centímetros da laje e mais 20 centímetros abaixo, tá certo? Pode haver forro de madeira ou gesso, ou ainda PVC, né? Abaixo da laje, com ou sem a presença desta. E aí, no caso, se, por exemplo, a coberta não for de laje, né? For uma coberta de telha cerâmica. Estes forros serão representados por duas linhas finas paralelas à espessura do forro. Geralmente eu peço aqui em 5 centímetros, tá? E aí, pessoal, a gente define para o nosso projeto um pé direito, né? E aí depois a gente conversa sobre esse tamanho que vai ficar aqui. Eu vou passar as orientações para vocês quando a gente for falar da execução do corte de vocês, tá certo? Mas aí fica que a gente tem que representar esses elementos estruturais e geralmente tem forro também, então ele também tem que ser representado. Aqui a gente está visualizando um corte onde tem a representação, né, da coberta, né? Aqui um detalhe, ó, a gente aqui está visualizando, pessoal, que aqui não é um elemento estrutural, né? Aqui é um forro bem fininho, né? Aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tem a laje, tem a platibanda, né, que é a parede cortada. E aqui a gente tem a coberta, né? No caso, esse telhado, ele não é aparente, né? É um telhado escondido. E aí, a gente tem duas águas que convergem aqui para a calha. Outra coisa interessante, né? Que vocês estão vendo, olha como as telhas, elas são representadas, né? As telhas cerâmicas, lateralmente, né? Então, e aqui a gente tem, ó, a representação física do beiral. Aqui também a gente tem um telhado com duas águas, só que também, ó, a coberta é escondida, a gente percebe aqui com a presença da platibanda. Então, nessa situação, as calhas elas vão para as laterais, né? E aqui a gente também tem a representação do elemento estrutural, que no caso a laje, né? Ou forro se não houver, né? O elemento estrutural, se for só a coberta. As aberturas, né? As esquadrias, as portas. Em vista são indicadas apenas pelo seu contorno, preferencialmente com linhas duplas, né? Então eu peço aquela espessurazinha do contorno das portas com 5 centímetros. E em corte indica-se apenas o vão, com a visão da parede do fundo em vista. No caso das janelas, em vista seguem as mesmas diretrizes das portas, a gente vê apenas o contorno. E em corte também a representação vai ser similar à planta baixa, traço cheio e grosso e a altura da janela, 4 linhas paralelas em traço cheio e médio. Vamos dar uma olhadinha, né? Então aqui a gente tem a janela, né? Então olha aqui a altura do peitoril, né? A contar da parte daqui do piso, ó, a altura do peitoril,
Aí a gente tem a janela, essa parte aqui que a gente tá vendo externa, pessoal, ela tá em vista. Por quê? O que está sendo cortado é a folha da janela. Então, a gente tá vendo primeiro esses traços aqui de dentro. E essas duas linhas aqui externas, elas estão em vista. Acontece similar na porta, né? A gente também vai visualizar dessa forma. Aqui, provavelmente, a gente não cortou essa parte que a gente consegue visualizar a folha. Aqui a gente tem a porta em vista, certo? Então, a gente só vê o contorno e aqui a janela em vista. Embora aqui esteja dizendo, ó, porta em corte, mas na minha representação do corte, eu faço aqui de forma similar à janela, tá? Eu indico essas outras linhas também. E aqui, pessoal, é interessante lembrar que acima da janela, né, e das portas, a gente vai ter uma viguinha, que é a verga, né? Então, ela também vai ser representada aqui, não é parede, tá bom? Representação das informações. No desenho dos cortes verticais, as representações são as cotas verticais, né? Então, não há, só lembrando, não há cota horizontal nos cortes, só cotas verticais. Nos cortes também a gente indica os níveis, né? E a denominação dos ambientes que são cortados. Então, a gente tem que nomear os ambientes. Outras informações julgadas importantes podem ser discriminadas. Impermeabilização, né? Como a gente viu aquela representação das paredes com revestimento cerâmico, capacidade de reservatórios, inclinação de telhados, né? Então, aqui vai depender do tipo de telha que você vai estar utilizando, a gente vai ver isso posteriormente. Informações relativas à escada, rampa e poços de elevador. São representadas exclusivamente cota vertical, cotas verticais de todos os elementos de interesse em projeto e principalmente pé direito, né, que é a altura do piso ao forro, teto, né? Então vai ter aqui, pessoal, ó. No caso desse, deixa eu ver se aqui tem, ó, tá vendo? No caso desse corte aqui, por exemplo, a gente tem a cota, ó, do piso até o forro, tá vendo? 2,70. E aqui caberia também dar uma cotada nessa parte aqui, né? Vamos ver aqui se a gente consegue visualizar o que aconteceu aqui nessa cota abaixo, né? Agora eu tô percebendo. Então, ó, daqui a gente viu a cota até o forro e nessa cota de baixo aqui, ó, a gente tá vendo a cota até a face inferior da laje. Vamos ver o que a gente fez naquele outro corte, né? Aqui, ó, não foi representado o forro, certo? Não tinha forro. Então, aqui foi cotado, ó, outra coisa interessante, aqui a cota da porta, né? Que a gente tá vendo a representação da folha da porta. Outra coisa, ó, que a gente pode visualizar aqui é a representação da janela do banheiro, tá vendo? Tem uma altura maior. As outras janelas que estão em vista, ó, elas estão sendo representadas em vista, né? Tem um móvel aqui em vista. Aqui, ó, outra janela sendo representada daquela forma que a gente comentou. Aqui mais uma. E aqui, em relação ao pé direito, tá vendo? A gente tem aqui o pé direito. E aqui, ó, a gente tem uma cota, só que essa cota aqui, ela não tá repetida. Porque esse ambiente, ó, você pode perceber que ele tem um nível mais baixo, certo? O que é que tá faltando aqui? Nesse caso aqui, tá faltando a representação o nome do cômodo, né? Pra gente saber. Mas provavelmente aqui é um banheiro, né? Se tratando da suíte, pode ser que aqui seja o banheiro. Aqui a gente tem a cota do pé direito e aqui ela tá repetida, né? Não, na verdade aqui ela não tá repetida porque aqui é o banheiro, aqui que ela tá repetida. Então, nesse caso aqui, poderia ser dispensada essa cota, tá certo? Aqui a gente tem a indicação das alturas, mas notem que em todos os ambientes a gente só tem cotas verticais, não existe cotas na horizontal. A gente também tem aqui, ó, a cota do reservatório, então aqui seria interessante, inclusive, uma cota total, né, que aqui não está representada. Vamos lá, vamos continuar as informações. Vamos ver aqui. São representadas as cotas verticais. Pé direito, né? A gente falou. Altura de balcões e armários, aqueles que são fixos, né? Altura de permeabilizações parciais, cotas de peitoris, como a gente viu, né? Que é a altura da janela. Janelas e vergas. Cotas de portas, portões e respectivas vergas. A gente tem que representar
cota da laje e viga existente. Então, se tem uma laje lá que é 10 centímetros de espessura, a gente tem que cotar. Se a gente não cotar a laje e a viga, e todas as vigas e a laje, né, possuem a mesma dimensão em todo o projeto, então a gente pode colocar uma observação no rodapé, tá certo? Mas o interessante é que fossem cotados esses elementos também, mesmo que não sejam as dimensões reais, né, porque depende do projeto estrutural. Mas para quem for construir e não tiver projeto estrutural, né, tem que saber esses tamanhos, porque influencia no tamanho, na altura do pé direito. Alturas de patamares de escadas e pisos intermediários. Então, aquela parte que parou aqui, vamos ver se eu não queria estar voltando assim. Vou voltar para o desenho. Então, aqui, ó, pessoal, nessa parte do patamar, aqui poderia ter uma cota vertical indicando essa altura, certo? Então, seria interessante que houvesse essa cota vertical aqui. Quando falou ali, cota de peitoril, né, justamente essa altura aqui, ó, que aqui está representada por 1,70, né, a altura do piso até a face inferior da janela, né, da esquadria. Aqui também, ó, a gente viu o peitoril, a gente tá vendo a cota da porta, certo? Aí aqui, ó, nesse caso a gente viu, ó, tá vendo? Sendo cotado a laje, tá? As vigas também deveriam ser cotadas onde elas estão, né? Porque nem sempre a gente vai visualizar, tá certo? Vamos ver mais. Alturas de empenas e platibandas, né? Como a gente viu nesses detalhes aqui, ó. Nesse caso a gente cota, né? Faz uma cotagenzinha aí, se for esse o caso da edificação. Aí eu passei. A altura das cumieiras, né? Interessante que sejam cotadas também, que é aquela parte mais elevada da coberta. A altura do reservatório, posição e dimensões. Também a gente tem que fazer essa cotagem, certo? Lembrando que só cotas verticais. Para as regras de cotagem, utilize os mesmos princípios utilizados para as cotas em planta baixa. Essas cotas devem ser parcialmente externas, né? Sempre que possível. As linhas de cota no mesmo alinhamento devem ser completas. Todas as dimensões totais, alturas totais devem ser identificadas. As linhas mais subdivididas devem ser mais próximas do desenho. E as linhas de cota nunca devem se cruzar, né? Quanto a essa outra parte aqui, é uma observação. A gente tem que evitar ao máximo, mas quando não for possível, né, elas inevitavelmente vão se cruzar. Identificar pelo menos 3 linhas de cotas de subdivisão de paredes, esquadrias, vergas, vigas, lajes, cumieiras, cotas de pés direito e cotas totais externas. Quanto aos níveis, são identificados todos os níveis, sempre que se visualize a diferença de nível, evitando também, pessoal, a repetição desnecessária e não fazendo a especificação, no caso, de sucessão de desníveis iguais. Então, no caso da escada, não precisa marcar o desnível de cada degrau, tá certo? É mais interessante que se marque esse nível nos pavimentos mesmo. A simbologia para indicação dos níveis nos cortes é diferente da simbologia adotada em planta baixa, mas eles devem ser iguais naqueles locais indicados. Aí vamos dar uma olhadinha. Então, aqui a gente percebe que os níveis, né, que são as alturas dos pisos nas plantas baixas, a gente representa dessa forma, certo? Algumas pessoas ainda gostam de colocar, por exemplo, aqui é o nível da rua, tá? Nível 00. Quando a gente passa para cá, tá nível 001. Então, tem 1 centímetro a mais, 2 centímetros a mais, 4 centímetros a mais. Tem pessoas projetistas que gostam de colocar mais 2, mais 004, certo? Mas assim também é bem compreensível, tá? E aí, se for abaixo do nível 0, aí sim você vai indicar uma cota com nível negativo, tá bom? Mas aí a gente percebe, por exemplo, aqui a garagem é mais baixa, aí a sala de estar já tá com nível um pouco maior. E aqui no banheiro, né, no lavabo, no caso, tem um nível um pouco mais baixo, que até a gente pode perceber aqui, ó, por essa linha, né? Onde tem diferença de nível, a gente sempre vai colocar uma linha em vista, certo? Aqui no pavimento superior, o que é que a gente vai perceber? Que aqui, ó, já tá contando a altura do pé direito, certo? Então, é contado a altura do nível que tá, né, na parte inferior,
mais a altura do pé direito, mais a espessura da laje, né? E ainda o contrapiso na parte superior. Então, tem que se observar esses elementos, certo? Para cotagem. Essa parte aqui tá em vista, então ela não vai estar com nível mais, né? Mas aqui a gente vê, ó, tem também o rebaixamento, né, desses ambientes, ó. Aqui um erro, né? Porque tem 2 níveis diferentes no mesmo ambiente. Mas pode ser porque aqui na área do box deu uma quedinha maior, né? Que a gente tá vendo diferença de 1 centímetro. Aqui cotas que se cruzam, né? Essa cota poderia estar aqui, mas não é interessante estar em cima da escada dessa forma. Enfim, aí ó, observamos que aqui os níveis são marcados dessa forma. Quando a gente vem para o corte, ó, esses mesmos níveis eles aparecem, ó, só que a representação é dessa forma. E até a gente já conversou sobre isso lá na nossa aula 2, né? Tem a representação desses níveis, certo? Então, sempre observar essa diferença da representação dos níveis, né? Na planta baixa e na parte do corte, né? Eles devem sempre estar iguais, né? Assim, no mesmo ambiente. Na planta baixa tem que estar ao mesmo nível aqui, certo? Para não causar confusão na hora da execução do projeto. Bom, aqui só mostrando a vocês alguns exemplos de cortes, né? A gente já viu alguns, mas ó, tirando aqui, a gente vai visualizar essa parte daqui, tá vendo? Ó? Que vai ser essa daqui, certo? Onde a gente vê é um banheiro, a gente tá vendo aqui vários elementos, né? A gente tá vendo elementos estruturais, a gente tá vendo o corte da coberta, a representação dos elementos aqui de fundação, né? A diferença de nível entre os ambientes, né? Tá bem visível aqui. A gente tá observando essa janela, essa porta em vista, a gente tá observando essa janela em corte, né? Essa janela alta que é de banheiro, as cotas estão sendo indicadas, os níveis, né? Aqui uma parede em vista, certo? Outros elementos podem aparecer em vista, como pilares, né? Vai depender da configuração do projeto. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. Na próxima aula a gente vem como de fato, né, com o assunto, como de fato eu vou fazer o corte, e aí eu vou, juntamente com vocês, elaborar um corte para que a gente tire nossas dúvidas. Então, até lá. Tchau, tchau.